bem, estamos de volta aí. Vamos para nossa foto aí, vamos matar essa charada aí. O pessoal já estava recuperando o que é, Vanderlei. O Mauro já reconheceu uma parte. Eugênio Nelson Ritzel e o Tony Ramos ali do lado, não é não? Tony Ramos. É um ator global. É um ator Global, global. né? Eu não estou lembrando agora quem é, mas nos anos... galã, né? Foi início dos anos 80 isso, né? Isso foi em 1900... Como é que tu sabes isso, Jair? 79. Não, mas é um ator global... Tu não entendeu, isso foi um dia depois do carnaval. O dia depois do Tava carnaval, com não. os olhos inchados ainda, de pular Não. carnaval. Por isso o óculos escuro. Muito bem trajado para aquela época, né? Extremamente elegante. Eu tinha 40 anos a menos ali. Aquilo ali que você tá abrindo uma caixa de cerveja, não? O que é aquilo ali? Não, aquilo ali é a urna Essa é a moral. aí. metálica onde foram colocados os objetos da época. Dinheiro, jornal do dia, legal. livros, revistas. E onde foi enterrado isso? Está enterrado lá no Centro de Cultura. É a pedra É a fundamental. pedra fundamental do nosso Centro Municipal de Cultura. Aqueles senhores atrás lá de Banda cap, municipal, né? a banda municipal Arlindo Arlindo Rogério, Rogério. saudosa banda. Manuelzinho ainda estava ali? Manuelzinho, se olhar bem, ele está ali na foto. Ele tocava. Ele aprendeu a tocar tarol com um senhor que eu conheço muito. O senhor seu pai. Exatamente. E o prefeito Eugênio Nelson Ritzel ali, de pé, discursando no lançamento da Pedra Fundamental. Bela gravata ainda. Ô, Deixa, tu tem algumas histórias com o prefeito Eugênio Nelson Ritzel, hein? Tem bastante. Algumas felizes, outras de alguns arranca-rabo, E alguns arranca-rabos no final do mandato. Vocês gostavam de cutucar? Como é que é isso? Ele era personalidade muito forte. Muito forte, né? Eu não deixo por menos também. Então, durante o mandato foi maravilhoso, né? Foi um Nossa grande relação. realizador, né? Aí, quando houve a abertura política, né, e criaram-se os novos Porque partidos... naquela época só tinha MDB e Arena. Era MDB Aliás, e já Arena. era PMDB em 1979? Acho. Não, Não ali... foi 78 PMDB? Então foi... ali ainda era MDB e Arena, né? Aí, quando houve a abertura política, né, que criaram-se os novos partidos, aí então começou a... E Jair, em que época se situa... Tu tinhas a coluna social do NH uma vez, né? Tive. Vamos para a nossa Isso outra foi foto. um pouco aí. depois, um pouco antes? Ou não? Foi depois. Depois. Não, antes. Eu estava querendo É. encaixar. Aí a sequência da cerimônia, a secretária Sueli Copete colocando no lugar onde ainda permanece até hoje, a urna lá na Quem estava atrás? Pedra com você Fundamental. lá? Térgio Damasceno Ferreira, o de preto, o prefeito e eu lá atrás. E Com o essa microfone. urna, Bem, ela é volta pra nossa, acessível por favor. hoje? Não? Tem como chegar nela ou ela tá... Não, só se demolir o Só prédio. demolindo o prédio. Demolindo o prédio, daí ela está lá. Né? Segundo quem soldou, diz que ela dura séculos, né? Então está lá dentro a A história. São Luís também tem isso, né? São Luís também tem, a catedral. Tem, a catedral também tem aí. Gente, um dos pontos que vem chamando muito a atenção aqui no nosso estado e que a gente não para de discutir é a segurança pública, né? A manchete do dia de hoje são as 10 viaturas em frente ao Palácio Municipal, com os presos, alguns a dia ali dentro. Não sei se isso é uma desumanidade, porque, na verdade, em todas as partes a gente vê críticas nas redes sociais de gente, não, atira no Guaíba e deixa se resolver sozinha a coisa. Mas a verdade é que está ali o brigadiano comprando água para o preso com o dinheiro do bolso dele, do salário parcelado dele, né? Hoje foram liberados pelo secretário de Segurança Estadual 2 centros provisórios. Então, eu não gostei muito da ideia, porque daí os presos, antes de ir para o presídio, eles vão para os centros de triagem, foi esse o nome dado, um em Porto Alegre e outro em Uruguaiana, Charqueadas, alguma coisa, Charqueadas, né, se eu não me engano. Então, acho que vai ter um desperdício aí de combustível, de logística dos policiais, que em vez de levar direto para o presídio, vai ter que levar para centros de triagem. Eu achei não apreciei muito essa ideia. Não... Enquanto isso, Canoas está lá com um prédio pronto, um presídio, dizem que de quase primeiro mundo, né? E está fechado por conta da burocracia estatal. E Lajeado? Né? Lajeado é exatamente a mesma coisa.
né? Mais um Caxias também presídio demorou muito pronto tempo, né? e tá liberado agora, não tem então, condições já de tá tudo receber ocupado. os presos por problemas da burocracia estatal, né? Então eu acho que está faltando vontade política aí para alguém pegar e dar um canetaço e vamos lá, vamos ocupar esses prédios que já estão há tempos aí esperando solução. Vão acabar se deteriorando, né? Claro, né? Vocês acreditam na troca do nosso secretário da Fazenda? Algumas pessoas disseram que ele poderia cair nos próximos dias, né? Foi falado na Rádio Gaúcha, por exemplo, isso, Giovanni Feltz. Ele foi ontem condenado, né? Quer dizer, condenado não, a sentença é transitada de julgado, né? Não cabe mais recurso a isso, por conta do pesão lá no centro da cidade. Foram 4 processos, na verdade, são 3 nomes de projetos que todos envolviam pede alguma coisa, seria em referência ao apelido do ex-prefeito Pesão, né? O que rendeu lá uma estrutura, uma escultura no centro da cidade, né? De um pé gigante, né? Que representa a cidade. Que representa a cidade, representa, na verdade, ele, é isso? Pelo menos foi isso que o juízo entendeu. Sim, foi esse o Isso é motivo no Brasil para cair um secretário? Ou o que está pegando mais é a dificuldade de dar respostas aos anseios da população? Qualquer coisa para benefício pessoal realmente tem que ser punido. Eu sou a favor disso, né? Não se pode deixar, porque senão se perde o controle, né? Pode-se achar, não, mas isso foi algo pequeno, mas se deixar, o pessoal toma conta. E com relação aos centros de triagem, né, o secretário de Estado não prometeu, não deu datas, né? Isso que está faltando. Não, serão feitos projetos e iniciarão as reuniões para o assunto. Então, não tem data. Simplesmente não existe uma data para resolvermos os problemas de segurança do nosso Estado. E um outro grande problema com relação às casas prisionais é a rejeição dos municípios a terem na sua cidade uma casa prisional. Ninguém quer, né? Preso é problema do Estado, manda para lá. Isso né? é quase lixo, né? Leva lá para Minas do Eu passei Leão pela fase, né, a antiga FEBEM, no governo da Ieda, nós tínhamos a verba que veio de Brasília, tinha a verba de contrapartida e nós não tínhamos, o Estado precisava construir uma unidade em Osório e uma em Santa Cruz do Sul. O dinheiro que veio de Brasília foi devolvido para as 2 unidades e até hoje não foi construído. Por quê? Porque as prefeituras, né, e as associações e a comunidade não querem unidades prisionais para menores infratores em suas cidades. Né? Então, os infratores daquela região lá do litoral vêm todo para Porto Alegre e da região de Santa Cruz também vem para Porto Alegre. Né? Não é certo que cada um cuide dos seus presos, deixa. Muito melhor, né? No processo de ressocialização do adolescente em conflito com a lei, um dos itens mais importantes, segundo as autoridades, é a presença da família, né? E o menino de Osório, de Tramandaí, de Imbé, de Capão da Canoa, estando em Porto Alegre, fica muito mais difícil e mais oneroso para o Estado, né, que tem que dar passagem para as mães virem visitar seus filhos. Então, distancia cada vez mais as famílias dos seus adolescentes que poderiam, né, com este apoio familiar, ser ressocializados dentro de todos os projetos que a fase tem, né, e voltar para a sua cidade uma outra pessoa, né? Mas acaba delinquindo quando volta. Por quê? Porque ele acabou sendo abandonado lá. A sua cidade não o quer e manda para Porto Alegre, que o Estado que cuide, o Estado que resolva. Né? E assim não se resolve. Isso aí está muito parecido com o problema dos hospitais, né? Que tem os hospitais regionais, o hospital da capital. Então, os municípios não assumem, né, a saúde e acaba concentrando em alguns locais, né? O nosso geral é um caso desse. Sim, o HPS de Porto Alegre, que vai todo mundo para lá. E só lembrando, né, notícia local, Novo Hamburgo está ameaçando uma rebelião aí no presídio, né? Que os presos, né, em celas que cabem 12 pessoas, tem 23. Então, realmente, nós estamos correndo o risco aqui em Novo Hamburgo de uma rebelião no presídio. E aí, Evandro, fica a pergunta, né? A gente está discutindo segurança e saúde. A gente sempre fala, né? Como é gostoso passear em Campo Bom, né?
como é bom estar em Campo Bom. Estância Velha também. Os irmãos. Essas cidades têm presídio. E Voti. Essas cidades têm um hospital com pronto-socorro 24 horas. Não, nenhuma delas. É fácil daí cuidar das partes boas Eu acho que da tem sua comunidade. É, né? mas acho que eu tem não muita deixo isso como uma crítica a outras administrações e muito menos um elogio a essa administração atual. Estou dizendo é que a gente precisa encarar as cidades como um todo, né? E é uma região, uma micro-região como um todo. Então é muito complicado a gente fazer uma reverência, às vezes, a alguém. Tem que ser feito urgente um presídio regional, com a colaboração desses municípios todos, assim como um hospital. Um hospital. Um hospital regional que todo mundo bote dinheiro. Regional. Né? Né? E que não venha só Regional. dinheiro de Novo Hamburgo para manter e do Estado. Porque senão essa conta nunca vai fechar para o município. Nunca vai fechar. E vamos combinar outra coisa. Hoje em dia nós não temos mais problema de falta de vagas na educação. Mas durante muitos anos as pessoas vinham até Novo Hamburgo para estudar também. Tá? Vinham, às Mas vezes essa não voltavam. confusão fica um ficavam pouco, aqui. né, Rodrigo e companheiros aí, telespectadores, fica um pouco por conta dessa relação complicada que há entre os municípios, o Estado e a União, né? Eles ficam se digladiando o tempo todo sobre deixar dinheiro, fica lá, não volta. Então há uma relação conturbada entre essas três instâncias de poder aí, né? E o que acontece? O que acontece é que nas pequenas coisas aparecem essas picuinhas, né? Picuinhas. Vou mandar o cara que está com diabetes para lá, porque aqui não dá para... Entende? Novo Hamburgo, por exemplo, teve essa história de devolver dinheiro, né? Devolveu a verba que estava destinada para recuperar, para restaurar a CEMEC 2. 870 e poucos mil reais foi devolvido no final do governo Tarcísio, se não me engano, porque Novo Hamburgo não fez o projeto. Devolveram. Né? Então agora está sendo feita a restauração com dinheiro da S Sul. Né? Então é isso, são as picuinhas. E isso que naquela época tinha o alinhamento Das estrelas. das estrelas. Né? Imagina se não tivesse. Eu queria entrar um pouquinho mais nisso que o Mauro referendou. Eu tenho sentimento, às vezes, né, Mauro, que isso é ainda mais grave no Rio Grande do Sul. Né? Essa grenalização, essa coisa dos velhos chimangos e maragatos que a gente vive, que não termina nunca. Arena e MDB, PT e PSDB, e aí vai. Os republicanos lá em 1900 e pouquinhos, que é uma coisa que hoje o jornalista, o radialista Pedro Ernesto Enardim ainda falava, né? Faz anos que a gente não vê um título dessa dupla Grenal, né, Mauro? Sim, Nós porque somos aqui grenalizantes sempre, né? Gremista e um colorado. A gente está discutindo quem se dá menos mal que o outro. Nós não conseguimos comemorar a vitória dos dois, né? E isso se reflete na nossa vida política também, né? Na nossa economia. É uma questão de atitude e comportamento, né? O gaúcho... Puxa vida. A nossa região... puxa outro para baixo. É. Isso não vai terminar nunca, Evandro. Eu me lembrei agora da Agenda 2020. Esse é um projeto que tem uma visão mais apolítica, vamos dizer assim, né? Não é 100% apolítica, né? Mas tem uma visão mais de amor pelo Estado, né? Então, esse tipo de ação que a gente precisa, né? Evandro, mas já está mais quieto esse 2020. Já teve mais em voga, assim, não? Tem vários eventos. Eu participei de um evento recente aqui em Novo Hamburgo, então continua a ação. Chegaste a ver a entrevista que eu fiz com o Ronald Krumenauer? Assisti uma pessoa extremamente inteligente. Quer participar do nosso Estação Hamburgo? Ele disse assim, Rodrigo, eu quero estar pelo menos uma vez por mês com vocês aqui. Ainda não conseguimos fechar essa data, mas a gente vai trazer pelo menos uma vez por mês. Extremamente inteligente e de grande conhescimento. E um grande ator do cenário político-econômico, né, da nossa região. O Fernando Marco está quietinho hoje, Fernando. Estou pensando em tudo que vocês estão falando aí, legal. Quando é que tu vai começar da voadeira? Não, na realidade, assim, eu estou preparando a minha candidatura a prefeito de 2020, né? E estou pensando nisso tudo. 2020 é Fernando Marco. E o posicionamento já temos, né? Sim. Qual é? Qual deles? Não, aquele que nós criamos ali. Em relação à revitalização? Não. O slogan da tua campanha. Qual é o teu posicionamento? O marco. Esse eu gostei, exatamente. Um verdadeiro marco para Novo Hamburgo. Isso é uma grande sacada de marketing, que isso pode abrir os trabalhos, né? Com paronomase, mas claro. Na realidade, assim, eu sou contra a militância facebookiana, sabe? E até porque no Facebook se encontra solução para tudo. Tu vai lá, lê o que as pessoas escrevem. Aí, quando tem alguma notícia, e daí tu vai ver os comentários ali embaixo, tu desanima, porque é cada comentário tosco, sem embasamento, sem estudo, sem vivência.
E aí a gente fica meio... Eu tive hoje de tarde na fase. A gente vai iniciar um projeto cultural na fase, voluntário, como tudo que a gente faz, sempre voluntário. No CASE aqui em Novo Hamburgo? No CASE aqui em Novo Hamburgo. E aí a alegria que eu fui recebido pela diretora, pela Cláudia, pela pedagoga, que é responsável lá pelo projeto pedagógico lá da Fundação. E, então, dia 9 de novembro, vou fazer um grande show lá para os meninos, para os adolescentes, esses que as pessoas dizem o seguinte, não, porque isso é tudo vagabundo. Aí, quando tem uma possibilidade de ressocialização, as empresas não contratam. Tá? Não contratam, não adianta. Aí, ele reincide. A Marisol, que contratava, fechou. Infelizmente fechou, exatamente. A Marisol, no governo Ieda, a Marisol tinha uma unidade de corte e costura dentro da unidade do CASE. Dentro do CASE. Então, assim, na realidade, a gente vê assim, que não existe iniciativa nenhuma de nada, não existe projeto nenhum. Sem falar na superlotação do CASE. Sem falar na superlotação. 60 adolescentes Está com 142 Está com 142. A briga é para abrigar 60. Tem 60 camas lá dentro. Tem 60 camas. Tem capacidade para... Como é que faz? É revezamento? Tem 2 quarto por 1? Tem quarto que tem eles dormem no 2,5 chão, em colchões. É. Né? Um dia um dorme com os pés para lá, no outro dia ele dorme com o pé para cá. E o que estava com a cabeça para cá, inverte no chão, com os pés embaixo das camas dos outros. Desculpa interromper teu discurso. É isso aí. Eu sei porque eu andava lá por dentro na época. Então, ali aconteceu o seguinte, tem um interno ali, aquela coisa toda, tá com medida socioeducativa, aí vai, tenta, não consegue. Falando em educação, hoje tem vaga, é relativo, porque uma área de 30 mil habitantes, que é a área de Santo Afonso, não tem uma escola de ensino médio. Momento em que Valdir Aisman... O que é isso? Está acontecendo striptease aqui, né? Mas não é striptease. O respeito do nosso telespectador... É striptease parcial, então, desculpa. Está mostrando o seu bronzeado, o Valdir, que estava no Nordeste na semana retrasada. E a barriga tanquinho, né? Tanquinho, né? Tanquinho com edredom por cima, assim, né? Uma aula lá. Desculpa, Fernando, mas é que foi uma cena muito pitoresca. Foi mesmo, até fiquei meio emocionado aqui. O nosso camarim está com a porta com problema. Não, Valdir, uma cena pitoresca, Valdir. Mas aí, quando se fala, o problema da segurança pública, ele não é estanque. Fernando, e essa profundidade de um Pires com que se analisa as coisas, foi a mesma da discussão, e vocês, o Evandro também fez essa discussão, a respeito da PEC, da famigerada 241? Sim. Porque todo mundo sabia, agora foi aprovado em outubro. Notícia. Na Câmara. Eu vou contar uma novidade. Em dezembro, eu ouvi dizer que o Calheiros vai aprovar a 241 no Senado. É óbvio que ele vai aprovar. É óbvio que isso aí vai a rodo agora e não tem volta. E é isso, são 20 anos de menos investimento em saúde e educação, muito embora eles digam que não, né? Menos investimento em segurança pública. Então, eu não sei se agora, eu nunca falei isso, assim, nunca pensei, porque a história do alinhamento, né, dos três, do PT, no governo do Estado, agora a gente tem os três do PMDB, ou de partidos que apoiam o PMDB, que apoiam o golpe, que apoiam a PEC 241, né? Nelson Marquesan, todo esse pessoal, mas é fato, não adianta rir, Evandro, porque é fato. Isso vocês precisam admitir. Essa conta vocês precisam pagar. Principalmente aqueles que saíram de camisetinha amarela, batendo panela na rua, tem que admitir. Vocês auxiliaram, vocês assinaram embaixo a PEC 241. Vocês assinaram a fome, vocês assinaram, inclusive, a falta de assistência do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que já está faltando dinheiro, já está faltando investimento, na URAS da Roselândia, onde eu estive dando uma palestra lá sábado de manhã sobre alienação parental. Estranho que são 2 ou 3 meses de governo Temer, do golpista, e já falta dinheiro mas não é, não. Já está... Aqui na 6 meses. 6 meses de governo Temer. E 12 daquele outro partido... Não resolveu essa questão da UDA? Não, pelo seguinte, porque antes não existia isso. Esse que é o detalhe. Onde não existia, sistema, mas não existia sistema único de assistência social. Que fizeram com a mesma base do SUS, o Sistema Único de Saúde. Nesses 12 anos de governo petista, eu tenho uma irmã que está me assistindo. Você sempre fala isso. Falo isso, ela está há 6 anos numa cama esperando uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. Deixa eu te perguntar uma coisa, e vale para o Evandro também. Que gostam de discutir esse tema.
A questão de nós não congelarmos, por exemplo, o valor que vai para pagamento de juros no nosso país. A gente sabe que quase metade do nosso PIB, quase metade de tudo que se produz nesse país, que se arrecada nesse país, vai para pagamento de juros de uma dívida que não se paga nunca. Já se pagou, talvez, o valor real Que o PT várias disse vezes. que tinha pago. Exatamente, Várias lembro várias disso. vezes, O né? Lula disse que estava pago. Como é que fica isso, hein? Bom, a primeira coisa eu queria Não dizer uma devia coisa. congelar esse valor também? Eu queria dizer uma coisa também, a gente tem que acreditar também, não adianta. Tudo que se lança daí é golpe, é golpe. Vamos deixar essa PEC, foi um projeto bem estruturado, ela tem proteções, tem cuidados para não acontecer o que estão dizendo aí que vai diminuir o dinheiro para educação e saúde, desculpem. Então vamos acreditar, não vai, o pessoal já antes de colocar em ação, antes de ser aprovado, não, a mania do brasileiro de não dar chance para as coisas, de alguns brasileiros para não dar chance para as coisas acontecerem. Não, mas eu estou dando chance, Evandro, não é isso. Não, mas já tá eu estou dando criticando, chance, mas eu não vai dar certo, acredito. porque Não é golpe. isso. Não é isso. Eu não acredito pela estrutura da PEC 241, pelo que ela congela, inclusive também não sou favorável pelo ao projeto. cancelamento de concursos. Tu entende? Não, é que eu acho que Como é isso que tu vai é o quê? repor? Como é que tu vai repor o Estou falando de quadro dos aparelhamento da funcionários? máquina, né? Não, mas Me aparelhamento, preocupa a o gente aparelhamento se dá de discutir outra maneira, se dá verdade com cabide, com cargo de confiança. como a se dá gente de uma quer outra que maneira. seja a participação do Estado em saúde, educação e segurança pública. Me parece que a gente passa por nós discutimos isso. Porque é muito fácil. Eu tenho a Unimed e eu dizer assim, o SUS é um monte de dinheiro que vai pelo rolo, pelo ralo abaixo. Na verdade, muitas das cirurgias, quase todas as cirurgias que a Unimed faz, tem dinheiro do SUS envolvido. Olha só, o quase TCU todas. achou indícios de irregularidades em 19 mil pensões a filhas de servidores. Então, tem um... Casadas, a gente sabe, né? Tem muito problema Tem de estabilidade financeira, são pessoas que não casadas. Isso não tem a ver com a pessoas PEC que não 241. existem, pessoas que morreram, estão recebendo benefício. mas isso não tem a ver Então com a tem que PEC ser feita 241. uma regularização, tá, dos cadastros e acabar com essa questão da ajuda de pessoas que não precisam, certo? Tem pessoas que precisam, essas precisam de ajuda, mas de fazer realmente um pente fino, operação pente fino. E aí entra o teto, né? Realmente tem que ter um teto de gastos, né? Qualquer orçamento familiar existe um orçamento, uma receita e despesa. Nunca se pode gastar mais do que se Evandro, deixa eu te fazer uma recebe. pergunta assim, muito honesta também. Sim. A gente olha para Fernando Henrique Cardoso, Lula, o nosso presidente Temer. Os três estão aposentados desde os seus 50 anos, mais ou menos. E agora, quem está aqui, o Dejo já está aposentado aqui, em seguida o Mauro vai poder se aposentar, não vai parar nunca de trabalhar, com certeza, porque é uma paixão esse negócio de comunicação, mas o Fernando Marco, nós estaremos aposentados em breve. Agora, quem está chegando aí não tem uma expectativa de se aposentar, muito menos com pensão integral aos 50 anos, né? Quer dizer, é muito fácil falar de barriga cheia, né? E agora a palavra da moda é a desaposentação, né? Que talvez deveria ser compulsória. Desculpa, Deja, não é com quem está aposentado, mas é porque exatamente tem muitos privilégios adquiridos. Sim. A pensão para viúva e para as filhas solteiras de militares, por exemplo. Puxa, eu acho que se a gente for olhar para elas, a maioria delas é casada, se não, no mínimo tem uma união estável, tem outras fontes de renda, tem outras fontes, às vezes, até maior que aquilo ali, mas estão tirando o nosso estado. O mundo mudou, temos que adaptar às condições atuais. Não, isso terminou, né? Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. Não adianta a gente criar, vamos manter combinar, benefícios, né? sem conseguir cumprir, isso não adianta. E essa questão da desaposentação, tá, é para corrigir um erro de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, e o projeto, sabe de quem é? Ieda Horato Cruzius, do fator previdenciário. Eu, por exemplo, perco 40% do que eu teria direito, do que eu contribuí durante 36 anos. Eu perco no meu vencimento, no meu benefício, por um projeto chamado fator previdenciário. Tá? Criado pela doutora Ieda Cruz, no governo Itamar, quando ela lá foi ministra do Planejamento. Mas o Antônio e referendado Brito, por Fernando Antônio Brito Henrique. tem parcela nisso também. Como? Antônio Brito. O Antônio Brito, não sei se tem, porque ele era da comunicação. Não, mas ele foi para... Lembra que ele teve um período na parte de previdência lá?
Ele foi ministro Ministro da da Previdência. Previdência. Exatamente. Não, mas já estava Perfeitamente. aprovado, já tinha passado. Mas eu acho que ele foi tinha ministro da passado. Previdência depois, não foi depois? Foi depois. Foi no Itamar, não foi no foi Fernando depois. Henrique? Foi no Fernando Henrique? Foi no Fernando Henrique. Tudo que a gente para pensar faz 20 anos. Vamos para o nosso ponto final. Nós precisamos entregar esse programa para o Valdir, que ele já disse que um dos fatores de honestidade é a pontualidade na devolução do horário para ele. Viu? Não adianta a gente falar aqui que existe sonegação de impostos. Ele não sabe por que a gente atrasa. Né? Porque, porque- Mas eu também não sei. Agora eu sei que você quer chegar com essa Não, conversa. eu cheguei à conclusão que a audiência dele já está ligada. Já está reclamando. Cadê tu, Valdir? E aí nós estamos ocupando o espaço. Para ver se aumenta o nosso. Precisamos aumentar a nossa É. audiência. Estamos nos locupletando. Loucupletando a Vamos começar a falar de audiência futebol, então. Vamos. Como é que vai ser hoje o futebol em Mauro? Bom, eu vaticinei aqui que não haveria empate entre Inter e Santos, lembram? E tu ganhou aí. Tu tem um palpite bom para dar pro meu Grêmio, por exemplo? Eu acho que hoje teremos 2 vitórias. Estive analisando as minhas bolas de cristal. Os búzios. São 2, né? Inclusive, eu cuido muito quando caminho para não quebrar, né? E hoje teremos 2 vitórias gaúchas, lá no Mineirão e outra no Beira-Rio. Opa, eu gostei dessa prognosticators aí. Não, até em função daquilo que a gente falou, negócio de caranguejo puxar outro para Vamos lá, vamos lá. Baker. O que vai rolar hoje, hein? Futebol? Ah, Pois na estatística é mais fácil, né? Dizer, né? Um dos times vai ganhar ou perder. Não que o Mauro realmente analisou, ele é um conhecedor, mas realmente... Bom, existe 33,3% de chance de empate, vitória ou derrota. tá bom. Segundo os gremistas, o Grêmio ganha, empata ou é roubado. Valdir, algum comentário sobre isso que o Mauro acabou de falar, Valdir? Valdir vai se pronunciar depois ao vivo no Sport na TV. Tem algum palpite para hoje? O Inter 1-0 e Grêmio 1-1. Ó, e botou lá número, inclusive. Botei. Fernando Eu ia Marcos. botar Grêmio 0-0 e Inter 2-0 no Atlético Mineiro. Mas vocês são muito olho grande. Por causa do embalo da nossa vitória, né? Sim, da SWAT, do embalo do da empate SWAT. com o Grêmio, da grande injustiça que fizeram com o Guri, com o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado. E detalhe, notem o número da camiseta do Rodrigo. Só um pouquinho, Fernando Marco. Quando o Williams deu aquele cotovelaço que levou a nocaute o nosso Miller Bolanhos, Várias não veio aqui e fez várias cirurgias, né? Não veio aqui e fez essa defesa aí, hein? Ó, Pois é. o Valdir está dizendo que o Internacional vai O investir. Vitinho foi o culpado. Vai dizer. É verdade. Eu acho que o juiz foi se muito tu olhar bom. bem as cenas do Vitinho, ele não bateu no cara, ele bateu na bola. Ele Fernando, queria pegar a bola, ele estava naquela... Bateu na bola. Fernando, vamos Você não deixar bateu para a no gente cara. continuar esse debate no programa do Valdir depois. Sim. O Valdir vai falar sobre isso Não, logo. mas só logo. É o uma ponto coisa final assim... disso já? Ponto final do Fernando Ponto Marcos. final é aquela carinha do Rodrigo Dourado, que aquilo ali, assim, uma injustiça para mim, eu fico doente, porque ele foi injustiçado ali, sabe? Bom, daí é outra coisa, Teu ponto final, deixa. Meu ponto final é convidar a todos da mesa e os telespectadores daqui a pouco, às 20 horas, na Paranoia Produções, do nosso colega Fernando Rodenbusch, a mostra de curtas-metragens de Novo Hamburgo. Por que está sendo feita a paranoia? Não sei, vou ter que perguntar para ele amanhã. Vamos perguntar para ele, porque não é Não um sei. teatro, né? Sempre. Talvez não Tu não, tenha ia, sido. tu não ias fazer um elogio das ruas? Em né? seguida. O senhor quer... Então, um espaço bom que tem lá no Paranoia Bom Produções. espaço. Hoje, tristeza pela Venezuela, né, que barraram o referendo, né, então tristeza pelo povo venezuelano que está, de novo, nas ruas, né, já está há muito tempo nas ruas para tentar melhorar a situação daquele país. Tudo bem, o meu ponto final vem antes do Mauro hoje, porque eu quero deixar um abraço para 3 pessoas aqui muito especiais, aliás, 4 pessoas. Primeiro, o Remy Schaeffler, que é meu entrevistado hoje à noite no Conversa de Peso, às 22h30, presidente da Cindy Lojas, um grande líder sindical, né, patronal, e um grande empresário da nossa cidade, né, da relojoaria, joalheria e ótica Schaeffler. Nós estamos indo agora, eu estou indo agora lá para a Cindy Lojas, onde teremos um jantar, e vai ser recebido os 4 prefeitos da região do Cindy Lojas, né? Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Nova Hartz estarão lá presentes falando das suas ideias para o comércio dessas 4 cidades.
Um outro abraço é para uma das pessoas mais especiais que eu conheço, mais honestas, trabalhadoras, uma pessoa que não mede esforços para ajudar quem está do seu lado. Muito tímido, é verdade, mas quando fala de futebol, esse colorado vira um leão. Está aí atrás da câmera, é o Pedro Fraga. Vai todo o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração por esse grande profissional e ser humano que é o Pedrão. Estava de aniversário ontem. Beijo no coração do Pedro. Abraço, Mauro Blankenheim, para um grande telespectador do nosso programa, que no último domingo nós fomos almoçar ali no Weber, no restaurante Weber, comer aquela comidinha alemã ali, e estava ele e a esposa, e ele veio ao meu encontro e disse assim: adoro os teus programas, sou fã da nossa Vale TV e acompanho sempre. Seu Flávio Daut. Queridíssimo Flávio Daut, da nossa livraria Flam. Daí eu disse para eles: pô, seu Flávio, eu sou cliente desde sempre lá. Daí ele disse assim: mas provavelmente ficou devendo. Seu Flávio, não, realmente faz muito tempo que eu não vou lá. Então, não foi por esse motivo que eu não vou mais lá. Ele vendeu já. Mas ele tá por lá, né? Não, ele não está trabalhando lá na Flama ainda? Não, eu quero saber se alguém sabe aqui na mesa o que é o J de Flávio J. Daut. Não, eu preciso te Flávio dizer. José, não é? Não? Que a esposa dele, Mauro Blankenheim, ela disse assim para mim, depois ela veio à mesa também, e disse assim: se eu gosto muito do programa, eu olho sempre, mas aquele menino é imperdível. Eu fiquei pensando, mas qual dos meninos da mesa, né? Ele é imperdível, tem GPS, não... É, com GPS, né? Tá aí, não ó. se perde nunca. O Mauro Blankenheim, ele podia estar todos os dias na nossa bancada. Te mandou um grande beijo. Terminado o programa, a gente pode ver sobre essa minha participação. A negociação do cachê, né, Mauro? Teu ponto final. Eu quero agradecer, então, ao Flávio Júlio Daut. Júlio Daut, olha. E a Marga Hennemann Daut. Mas eles são suspeitos, né? Eles elogiam porque são meus amigos, né? E deixar um abraço para eles como meu ponto final. Eu fiquei muito feliz. Sempre é gostoso quando as pessoas normalmente não vêm. Elas olham, elas cumprimentam, elas dizem, legal lá e tal. Mas quando vêm, dão um abraço, dão esse carinho, é muito, muito gostoso. Gente, a gente fica por aqui. Voltamos amanhã às 18h30 com Fernando Marco, ao vivo com você. E agora Valdir Aes no Esporte na TV. Até lá.